Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Estamos aqui, né? Vamos dar início a mais uma aula, né, da Escola Bíblica. Os irmãos que têm acompanhado aí, né, pelo YouTube, o canal Palavra da Verdade, daremos início, né, à lição de número 11, falando sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta, né, que fica aí para a gente, e ao longo da lição, ao longo da revista, aí a gente vai estar aprendendo. Que o Senhor, né, por sua infinita misericórdia e bondade, Ele possa estar falando conosco. Aos irmãos que ainda, né, não é inscrito no canal, talvez você esteja aí nos assistindo pela primeira vez, eu convido a você, né, a se inscrever no canal, a deixar o seu like aí, o seu joinha nos vídeos, e se puder também estar compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas e possam escutar, né, a palavra do Senhor. Meus amados, o texto áureo, ele vem nos dizer assim: ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó, capítulo 36, versículo 15. A verdade prática, ela nos ensina assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, né, o sofrimento, ele não é, a gente não tem que enxergar ele de uma maneira como se Deus ele estivesse nos punindo, mas sim nos corrigindo, nos ensinando. Ao longo da revista aí da lição, a gente vai estar aprendendo sobre isso. A leitura diária e a leitura bíblica em classe, eu vou estar disponibilizando para os irmãos na descrição do vídeo, tá bom? Mas ela é baseada no livro de Jó, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 4, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 6, e o capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 5. Mas eu vou disponibilizar, né, na descrição do vídeo para os irmãos, que os irmãos possam, né, estar meditando, né, nos versículos, para ter um melhor entendimento aí do ensino, tá bom? O melhor proveito do ensino. O sofrimento na vida do cristão, meus irmãos, ele deve ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover o crescimento e o desenvolvimento ao cristão. Este não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Ou seja, o sofrimento, como nós dissemos, ele não é uma punição da parte de Deus para as nossas vidas, mas muitas das vezes o Senhor ele permite a gente passar por certas situações para que a gente venha ter o melhor caráter, para que a gente venha muitas das vezes deixar a nossa soberba de lado, sabe? Deixar o nosso eu de lado, aprender mais com o Senhor. Ser polido totalmente pelo Senhor. Ou seja, é um momento que a gente fica mais atento à voz de Deus, mais atento aos sinais que muitas das vezes o Senhor ele permite para que a gente possa se atentar ao que ele quer falar conosco. Ou seja, não entenda o sofrimento como uma punição, mas sim, muitas das vezes, como o ensinamento da parte do Senhor para a sua vida, uma escola da parte do Senhor, né, para com a sua vida, para que você possa aprender, sabe? Aprender através, muitas das vezes, das dificuldades que a gente enfrenta. A introdução, ela vem nos dizer assim: veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Jó, do capítulo 32 até o capítulo 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito a Deus para fundamentar sua defesa,
Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica e de Deus para corrigir o homem. Ou seja, diferente, né, dos outros discursos que a gente tinha aprendido através, né, de Elifaz e os outros amigos de Jó ali, Zofar, né? Cada um deles apontando o dedo para Jó, dizendo que Jó estava no pecado, que Jó deveria, né, confessar o pecado dele a Deus, para que as coisas começassem a mudar para a vida dele, para melhor. Diferente desses amigos, a teologia, ou seja, o discurso que esse amigo de Jó, Eliú, ele faz, ele defende uma tese diferente da dos amigos de Jó. Ou seja, para ele, o sofrimento de Jó seria um momento em que Deus estava não punindo a Jó por conta de um erro, por conta de um pecado, mas ensinando, ou seja, seria uma ação pedagógica, ou seja, um ensinamento da parte de Deus para Jó. E assim também fica para as nossas vidas. Deus ele nunca quer nos punir, e sim nos corrigir, nos fazer melhor. Ou seja, através de cada situação que Deus ele permite acontecer nas nossas vidas, ele simplesmente está dizendo: olha, eu quero te ensinar. Sabe? Eu quero te ensinar para que a gente venha aprender mais de Deus. O tópico 1, o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador das suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem de seu silêncio. Ou seja, a palavra do Senhor ela vem nos ensinar que o Senhor ele é soberano. E Eliú, quando ele começa a fazer esse discurso, ele diz para Jó justamente isso. Olha, o Senhor é soberano. Em outras palavras, Deus ele não tem obrigação, porque Jó ele não estava entendendo o porquê do silêncio de Deus. Irmãos, muitas das vezes o Senhor ele se cala, o Senhor ele fica em silêncio, mas ele está trabalhando ao nosso favor. Ele está fazendo algo ao nosso favor. Jó ele não estava entendendo, porque Jó estava passando por um momento de tribulação muito grande na sua vida. E ele não entendia justamente isso, o porquê do silêncio de Deus, o porquê de Deus se calar em meio àquela situação. E Eliú, esse amigo de Jó, ele justamente ele diz isso para Jó: olha, Deus ele é soberano. Deus ele não tem obrigação de explicar os planos dele, de explicar nada para a gente. Só que a gente simplesmente tem que confiar no Senhor. E ele deixa justamente isso, que o Senhor ele não tem a obrigação de ficar explicando o porquê dele estar permitindo tais coisas, o porquê dele estar em silêncio. Ele diz para Jó que é muito mais fácil ele continuar crendo, continuar acreditando que Deus ele é soberano, que Deus ele estava no controle de todas as coisas. E assim é sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos o silêncio de Deus ao nosso respeito. Talvez você esteja nos escutando nesse momento, esteja passando por um período de dificuldade, por um período aí difícil na sua vida. E pode acontecer também de Deus estar em silêncio. Talvez você queira uma resposta e Deus ele não tenha te respondido ainda, mas continua confiando, continua acreditando e saiba que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e ele não perdeu o controle da tua vida. O orgulho do homem muitas das vezes pode privá-lo de ouvir a Deus.
Ou seja, é um momento em que nós temos que tomar cuidado, igreja. Se nós formos orgulhosos, soberbos, muitas das vezes isso pode nos privar de escutar a voz de Deus. Isso pode nos privar de nos atentarmos ao que Deus ele tem para nós. Por isso é importante, muitas das vezes, nós orarmos e pedir ao Senhor para que Deus ele venha assim retirar das nossas vidas toda a soberba, todo eu, sabe? Tudo aquilo que não é do Senhor, para que nós possamos sempre estar atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus ele não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Ou seja, o problema aqui, Eliú, dentro da tese, dentro da teologia, né, que ele está exercendo ali, que ele está pregando, ele vem nos ensinar, igreja, que muitas das vezes o problema não é Deus estar em silêncio, mas é a gente não estar preparado para ouvi-lo. Por isso que Deus ele permite situações acontecerem para nos preparar, para nos ensinar, para que a gente esteja apto, sensível à voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ou seja, ele vem dizer que muitas das vezes não é que Deus ele se cala, é que a gente não está preparado para ouvir a voz do Senhor. É que muitas das vezes o nosso orgulho ele não permite, ele barra a gente ouvir a voz de Deus. Que a gente possa aprender, né, com essa teologia, com esse estudo da parte de Eliú, a nunca sermos soberbos, a nunca deixarmos o nosso eu, sabe, a nossa vontade, o ego, ele ser maior do que todas as coisas. Que possamos sempre, né, estar com os pés no chão, humilde, sabe? E sempre pedindo ao Senhor para que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O tópico 2, né, o irmão Everaldo, o diácono Everaldo estará meditando juntamente com os irmãos. Saúde a todos capazes do Senhor. Né? Amém, irmão. Bom, eu estava lembrando aqui, Tiago, você falando sobre a humildade de Jó, né? Que ele teria que ser mais humilde. Agora nós vejamos, né? Deus deu uma prova para ele, acreditando de que ele não ia rejeitar a Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender aí? Ainda lá dentro do coração de Jó, ainda tinha um pouco de orgulho. E dentro dos nossos corações, como é que está? Nós temos que parar e refletir. Se um homem igual a Jó já estava passando por aquela fase de orgulho, imagine nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo. Então, isso aí serve para nós refletir um pouquinho, né? Vou ler o tópico 2 aqui. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. 1. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Ou seja, Deus ele nunca vai agir injustamente com qualquer pessoa. Amém? O 2. O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Jó 34:11. O 2. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado.
Jó 34, 13. 3. Como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó, capítulo 34, versos 14 e 15. O 4. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó, capítulo 34, versos 16 ao 20. 5. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Jó, capítulo 34, verso 21 ao 25. 6. Ele é justo para punir os maus. Jó, capítulo 34, do verso 25 ao 30. O subtópico número 3. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não? Uma boa pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não? Jó, capítulo 34, verso 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Portanto, o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justa, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Ele é justo, Deus é justo, né, Tiago? Mas também ele é misericordioso também. Ele não admite que a gente venha cometer pecado. Mas se a gente cometer, se a gente chegar a se arrepender, com certeza ele está com as suas mãos estendidas para nos perdoar. Amém? Tiago. Amém, irmão. É dessa maneira, né? Ele vem nos ensinar, nesse tópico 2 que o irmão acabou de meditar, que o sofrimento, ele revela, né, o caráter justo e soberano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Um estudo maravilhoso aí que o irmão acabou de meditar e que vem nos trazer, né, bastante ensinamento, igreja. O tópico 3, ele vem dizer assim: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditavam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e a sua recusa em reconhecê-lo. Eliú também crê dessa forma, mas ele vai além. Embora compreenda que, durante sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Ou seja, Eliú, ele defende, louvado seja o nome do Senhor, né? Que todo sofrimento, que toda dificuldade, ela nos traz um ensinamento da parte do Senhor. Ou seja, como ele vem dizer aqui, né, um caráter pedagógico, ou seja,
O Senhor, ele vai moldar o nosso caráter, ele vai moldar a nossa vida. A parte pedagógica, ou seja, é a parte do ensino. Ou seja, o sofrimento, ele vai nos ensinar. Só que aí é que está. Ele vem dizer que Jó deveria sempre se voltar para Deus, para que ele tivesse, louvado seja o nome do Senhor, esse ensinamento. Ou seja, nós, por mais dificuldades que nós passamos, o sofrimento que muitas das vezes nós enfrentamos, nós temos que aproveitar para nos voltar a Deus, para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor ele quer nos ensinar através de cada situação. 2. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano, outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe o destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Ou seja, meus irmãos, Eliú, ele vai ensinar para Jó que em certo momento, né, Jó, a gente já aprendeu sobre isso, ele começa a fazer alguns questionamentos, algo que seria natural, até mesmo a gente trazendo para as nossas vidas, algo que muitas das vezes nós fazemos, por sermos falhos, limitados, pecadores, de muitas das vezes murmurar, de muitas das vezes, né, acabar, muitas das vezes questionando. Ele vem ensinar a Jó que o questionamento, a murmuração, ela não está em ligação com a adoração. Ou ele adorava, ou ele questionava. Ou ele adorava, ou ele murmurava. E ele vem nos trazer um ensinamento, igreja, que a melhor escolha para mim e para a sua vida é adorar. Nós bem sabemos, Jó, ele chegou a questionar, ele chegou, né, a murmurar um pouco ali, mas por conta de todo aquele sofrimento. Era uma angústia profunda que aquele homem estava vivendo. Mas ele sempre adorou a Deus. E Eliú estava simplesmente dizendo que essa parte estava contradizendo uma adoração. Ou seja, estava entrando em conflito, para que melhor os irmãos possam entender, né, com a adoração. Não poderia haver questionamento, simplesmente a adoração. Isso já basta. E para as nossas vidas não é diferente. Não podemos ter esse conflito entre adoração e murmuração, adoração e questionamento. Que possamos sempre, né, confiar no Senhor e acreditar, né, na força do poder de Deus, acreditar que Deus ele sempre tem o melhor para nós. Então, segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão, ou seja, onde através do sofrimento Deus ele vai nos ensinar, ou seja, aproveite o sofrimento, aproveite, se assim eu posso dizer, né, um momento difícil que você esteja passando, para aprender mais com Deus, porque o Senhor ele sempre tem para nos ensinar. A conclusão, o irmão Everaldo, com a oportunidade. Amém. Conclusão. Vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar.
acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco dele está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele, destaca que Deus tem o todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor, e, finalmente, ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. O que eu acho interessante aqui nessa lição é que, diante de todo o sofrimento, tanto de Jó, ou se não de qualquer ser humano na vida, Deus ele sempre coloca uma pessoa para poder estar nos orientando. Agora, é que nem a Bíblia diz, que um cego não pode guiar outro cego, mas uma pessoa que está enxergando pode estar sempre te orientando. Foi no caso de Eliú aqui. Ele foi uma fonte de bênção para a vida de Jó, que ele não estava enxergando, Eliú conseguiu fazer ele enxergar. Isso para nós, para nossas vidas, o que a gente podemos acreditar? De que sempre Deus ele vai colocar uma pessoa para poder estar te iluminando. Amém? Glória a Deus. É dessa maneira, né? O irmão Everaldo ele citou aí um ponto interessante, e que nós possamos também, ainda que muitas das vezes nós precisamos, porque sempre precisamos enxergar a igreja, mas que possamos sempre estar na direção do Senhor para que a gente possa ser essa pessoa na vida de outra pessoa. Exato. Sabe? Que eu e você possamos ser essa pessoa a estar ensinando, a estar ajudando, a estar guiando, a estar direcionando, sabe? A estar sempre mostrando para a pessoa ali o caminho. Um ponto interessante. E outro ponto interessante para a gente poder finalizar, que o irmão Everaldo ele citou, é a parte que o irmão mencionou, né, sobre o orgulho. É algo que ficou marcado nesse estudo, um estudo aí maravilhoso. Se Jó, igreja, ele passando por todo aquele sofrimento, né, como o irmão ele disse, e foi muito feliz nessas palavras, ele tinha ainda um pouquinho de orgulho, ele tinha um pouquinho ainda que precisava ser moldado, igreja, por Deus, para que ele fosse perfeito diante de Deus. Eis aí, como o irmão mesmo disse, uma reflexão para as nossas vidas. O que será que Deus ele precisa moldar ou mudar nas nossas vidas? Porque todos nós sempre carregamos um pouquinho de eu dentro do nosso coração. Todos nós carregamos um pouquinho, muitas das vezes, de orgulho dentro do nosso coração. Por isso que Deus, ele muitas das vezes, ele permite acontecer situações para que ele possa ir nos moldando. Até que a gente seja, né, perfeito diante de Deus. Até que a gente esteja aí na estatura de um varão perfeito. Então, essa lição ela veio nos trazer um ensinamento maravilhoso. Com toda aquela situação, Deus ele queria moldar o caráter de Jó ainda mais. Logo na primeira lição, a gente aprendeu que Jó ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero, temente a Deus. Mas, além de tudo isso, Deus ele queria moldar muito mais. Porque a gente aprende que nas nossas vidas, o Senhor, todo dia, ele tem algo a fazer novo sobre as nossas vidas, igreja. Todos os dias o Senhor quer que nós sejamos pessoas melhores. E é só Ele, como Criador, que sabe mudar ou moldar a minha vida e a tua vida. Então, que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com o que o Senhor ele quer nos ensinar. E a única maneira da gente aprender é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo. Que possamos orar e pedir ao Senhor que Ele venha assim nos moldar segundo a vontade dEle. Que estejamos, né, diante da presença dEle segundo a vontade do Senhor e não a nossa. E que tenhamos, sim, um caráter moldado por Deus e que possamos aprender com aquilo que o Senhor ele quer nos ensinar. Para a gente finalizar, o estudo ele trouxe um versículo que eu deixei para poder meditar no final com os irmãos.
O apóstolo Paulo, quando ele tem o caráter dele já moldado, quando ele tem a vida dele moldada por Deus, quando ele já está estruturado, firmado, né, na palavra, na presença de Deus, ele vai nos deixar um ensinamento de que o sofrimento ele pode sim nos ensinar, de que Deus ele quer nos ensinar e de que temos sempre a aprender com Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 vai dizer assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Ou seja, quando ele já está ali, né, passando por um momento difícil, igreja, durante a caminhada dele, Paulo ele já tem ali o seu caráter moldado, ele já tem um ministério estruturado, ele já tem aprendido ao longo do tempo com o Senhor. Deus ele já tinha ensinado muito o apóstolo. E quando ele começa, né, a passar por uma necessidade, por um momento difícil na vida dele, ele cita esses versículos que vêm nos fortalecer, que vêm conceder ânimo para as nossas vidas, dizendo, ele lembra de tudo que ele já teve. Olha, eu já passei por momentos bons, mas hoje eu estou passando por um momento difícil. Olha, eu já tive fartura, mas hoje eu estou padecendo necessidade. Mas ele não questiona Deus e nem murmura com o Senhor. Ele simplesmente diz, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa é a certeza que nós temos que ter todos os dias. Que eu e você, nós temos Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ele nos fortalece em toda e qualquer situação. Seja na necessidade, seja no momento bom, sabe? Seja na dificuldade. Em todos os momentos, nós sempre temos que fortalece as nossas vidas e que sempre está disposto a estender as mãos para nos ajudar. Então, que os irmãos possam, né, tá ficando com essa palavra, possam meditar nesse estudo. Eu tenho certeza que assim como nós, né, aprendemos com o Senhor no dia de hoje, os irmãos também vão aprender, que os irmãos possam tirar o melhor proveito desse estudo. E você que ainda não se inscreveu no canal, mais uma vez, né? Eu digo para os irmãos, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. E se você ainda não assistiu, né, os vídeos anteriores, talvez esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo, né, a lição de número 11. Temos a playlist da revista da Escola Dominical, que você possa, né, voltar e assistir todos os vídeos desde o primeiro, para que você possa aprender, né, toda a revista, uma revista maravilhosa, uma revista aí que nos trouxe, né, ao longo desse trimestre, um ensinamento maravilhoso, igreja. Um ensinamento maravilhoso de que vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena a gente servir ao Senhor e acreditar, né, que Deus ele sempre tem o melhor para nós. E assim a gente vai encerrando a aula de hoje. Espero vocês, né, na próxima aula. Deus ele possa abençoar, né, a sua vida, o seu lar e continuar, né, abençoando aí a vida de cada um dos irmãos, aos que têm, né, acompanhado os vídeos, aos que são inscritos no canal, que Deus vos abençoe, aos novos inscritos aí também, né, que Deus ele possa aí estar abençoando a sua vida aí de uma maneira aí transbordante. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus ele vos abençoe e conceda um dia abençoado aí para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam, né, estender as suas mãos neste momento, estaremos dando a bênção apostólica e que Deus ele possa estar vos abençoando. Aleluias. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam em cada coração, desde agora e para todos sempre. E assim todos vamos dizer amém. Aleluias. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.